do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 172. Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os Lexos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão, ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de estudo e de trabalho. Mestre amigo, aqui nos encontramos já nesse recinto, os trabalhos espirituais já começaram e a nossa parte, nos concentrando, elevando os nossos pensamentos a Ti, aos guias de luz dessa casa, a Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que sempre contribuem para a sustentação de todos os nossos trabalhos. E assim, mestre amigo, como o trabalho já começou, desde o momento em que entramos aqui, e nessa elevação de pensamentos, nessa troca de fluidos, entramos aqui também desejando o melhor, não só para nós, mas para todos. Porque, como se diz, fluidoterapia, troca de fluidos entre todos nós, encarnados e com a espiritualidade também. Todos sairemos daqui melhores do que quando chegamos, mas para isso precisamos fazer esse exercício de estarmos sempre com os nossos pensamentos elevados. E nos reportando a Ti, mestre amigo, te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona. Só o fato de estarmos aqui, cada um de nós aqui na mesa, vocês na assistência, a vocês que nos assistem pela internet, todos nós, num só pensamento, voltado ao alto, todos nós já estamos empreendendo um bom trabalho. Obrigado por tudo, mestre. Toca a fronte de nossa irmã Ana Lúcia, que hoje trará para nós o estudo da noite. Nos ajudará a fazermos mais e mais reflexões sobre esse Evangelho bendito.
Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã? Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Hoje a gente vai falar sobre o item 12. E esse item foi ditado por São Vicente Paulo em Paris, 1858. Antes de falar do texto propriamente dito, só uma observação com relação a Vicente Paulo, que na verdade algumas pessoas falam Vicente Paulo, mas o certo mesmo é falar Vicente Paulo. Ele foi um sacerdote francês e ele foi declarado santo em 1737. E ele se preocupava muito com a questão da pobreza. Então ele deixou um legado de caridade e de amor aos pobres. Tanto é que ele acabou se transformando no padroeiro das associações de caridade. E a gente vê, né, que ele mesmo, ele continuou com essa preocupação com relação à caridade. O texto mostra isso. E antes de falar mais uma vez do texto, não tem como não fazer propaganda da nossa escolinha de evangelização, porque o texto foi trazido por ele e o nome da nossa escolinha de evangelização é Vicente Paulo. Então está feito o convite para as crianças também. Tão importante a gente evangelizar as crianças. A nossa escolinha é todo sábado, de 3 às 5 da tarde. A gente vai fazer o encerramento agora dia 25, mas a gente retorna dia 24 de fevereiro. Então está feito o convite para quem tiver criança. É tão importante a gente trazer o Evangelho até para as nossas crianças e para os nossos jovens também. Então, o texto, ele começa falando para nós, para ser de bons e caridosos, que essa, na verdade, é a chave dos céus, que nós temos em nossas mãos, para amarmos uns aos outros, que na verdade foi o que Jesus nos trouxe, que a caridade está contida nesse conceito, né? Não existe outro modo, segundo São Vicente Paulo, de nos elevarmos senão pelo devotamento ao próximo. E nós devemos deixar de lado o egoísmo, porque muitas vezes o que nos impede é isso, de nos dedicar ao próximo no nosso egoísmo. E ele comenta que quem aqui já não sentiu alegria por uma boa ação? Muitas vezes só o fato da gente testemunhar uma boa ação acaba nos tocando de alguma forma. Quando a gente pratica, então, ou quando a gente recebe, nem se fala, mas só o fato da gente testemunhar acaba nos tocando os nossos corações. E no texto ele comenta que não nos faltam exemplos. Na verdade, na história está cheio de exemplos de homens de bem. O nosso tempo atual também está cheio de exemplos, mas o que falta para a gente é boa vontade. Porque a gente acaba deixando de lado os ensinamentos do Cristo, que na verdade a doutrina de Jesus se resume a isso: amor e caridade. E deveríamos considerar mais interesse no Evangelho, mas a gente faz justamente o contrário. A gente, por várias questões, muitas vezes por não, isso é chato, isso é maçante, a gente desconsidera. Daí mais uma vez a importância da evangelização para as crianças também, né? Para os jovens, somente no nosso mundo atual, né? Como isso é muito importante. E no texto ele comenta que os nossos males, as nossas dores, provêm dessa nossa desconsideração pelas leis divinas. E ele faz um conselho até, né? Homens fracos, fazei da vossa brandura a vossa fé, as vossas armas.
E ele comenta durante o texto que as manifestações espíritas, na verdade, elas servem para nos alertar, para abrir os nossos olhos, que é por isso que Deus permite que elas ocorram, para nos educar, na verdade, para nos estimular, porque na verdade quando a gente vê o exemplo do outro, né, a gente acaba sendo tocado. E segundo ele, a caridade é a virtude fundamental. Ela, na verdade, ela é ela que sustentará todo o edifício das virtudes terrestres, porque sem a caridade não existem as outras virtudes. Na verdade, ele ainda comenta que sem a caridade não há fé, e a gente sabe muito bem disso, né? Que a fé sem obras, ela acaba sendo morta, né? Não é assim que se fala. E ele comenta: a caridade é a nossa âncora de salvação, e ela é a própria emanação do Criador. Chega a ser meio poético quando ele fala isso, que ele fala qual coração seria tão duro que para desprezar essa carícia do nosso Pai. Ninguém aqui, né, em sã consciência, iria recusar essa carícia. Então, ele comenta que ele não fala do que ele fez, porque ele também tem poder, os espíritos também têm pudores. Mas ele vê com alegria quando muitos irmãos pedem para continuar todos os trabalhos que ele deixou como missão. Isso para ele é uma felicidade muito grande. E assim ele termina o texto falando: devemos nos unir para a propagação da caridade. A nossa recompensa virá dessa prática, até porque é a prática da caridade que nos proporciona alegria. E ele termina o texto até: sejam unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Ou seja, fazer sempre o bem, né? Sem olhar, principalmente sem olhar a quem. E eu queria considerar também os tipos de caridade, porque muitas vezes quando a gente pensa em caridade, a gente pensa só na caridade material, né? De dar uma esmola, de deixar 1 quilo de alimento. A gente pensa de pagar um salgado para alguém na rua, mas na verdade a caridade vai muito além disso, não é só a questão material. Existe a caridade mental. O que seria a caridade mental? Ela é feita de prece e vibração. Quando a gente ora por alguém, quando a gente vibra positivamente por alguém, a gente está praticando a caridade por esse alguém. Vibrar para ele fazer uma prova boa de repente, ou fazer a prece por algum irmão recém-desencarnado, vibrar por alguém que vai fazer um exame, uma cirurgia. Isso é uma forma de caridade, uma forma de caridade que não nos custa nada, né? Às vezes só 1 minuto do nosso dia. Existe a caridade verbal, feita por palavras, né? Da gente dar bom ânimo para alguém. Existe a caridade passiva, que é a caridade do silêncio. Muitas vezes, o que a pessoa precisa é que alguém apenas a escute. E muitas vezes o que a gente precisa é se calar também diante de determinados comentários para não levar aquilo adiante. Só que, infelizmente, a gente acaba fazendo o contrário, né? A nossa língua não fica dentro da boca e a gente acaba espalhando e muitas vezes aumentando. Então, a gente está faltando com caridade. Isso é tão comum, né? Somente no nosso meio de trabalho, na família. E às vezes muitas desavenças acontecem por essa questão, né? De a gente não ter ficado calado na hora que deveria. Existe também a caridade gestual, que é feita de abraços, atitudes, sorrisos. Quem aqui nunca foi, né, desarmou diante de um sorriso, de um bom dia? Não é verdade? Às vezes a gente está muito chateado em determinada situação e às vezes um simples sorriso
acaba quebrando a gente. E existe também a caridade mediúnica, que deixa de ser a gente dar um pouquinho do nosso tempo para o outro. Porque caridade, na verdade, é isso, né? A gente pensar sempre no bem do nosso próximo. E não só aquele próximo que é a nossa família, aquele próximo que é o nosso amigo. Mas, na verdade, o que Jesus quer da gente é aquele próximo mesmo, é o outro. Eu estava procurando alguns textos sobre caridade, até para ilustrar melhor, e eu achei do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ele, no capítulo 31, ele fala especificamente sobre a caridade. O título do capítulo é Com Caridade. E ele começa com uma fala de Paulo: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. E ele começa o texto falando justamente isso, né? Que a gente muitas vezes só considera a caridade material, aquela caridade de só uma vez por semana, aquela caridade de uma vez por mês deixar 1 quilo, aquela caridade muitas vezes de uma manifestação até para a gente aparecer diante dos outros. E mais uma vez, a caridade é muito mais do que isso. Ele fala que a caridade deve abranger todas as manifestações da nossa vida. E aqui no texto, depois se vocês quiserem, vocês podem procurar, mas numa parte do texto, ele fala: porque a caridade em falar, em ouvir. Ou seja, mais uma vez, né? Você saber ouvir alguém e você falar. Mas também existe caridade em impedir e favorecer. Esquecer e recordar. Olha só, que é coisa justamente que a gente não faz. Muitas vezes esse esquecer, a gente não esquece, né? A gente fica sempre relembrando o outro, a gente faz aquilo, eu te disse, eu avisei, mas é uma questão do nosso orgulho, né? Acho que a gente precisa mostrar para o outro que nós estávamos certos. Mas na verdade, a gente precisa esquecer, a gente precisa e também recordar. O que seria essa caridade recordar? Talvez um incentivo para alguém, uma pessoa que esteja desanimada, que passou por uma situação ruim, fazer ela lembrar que, na verdade, ela pode ter passado por uma situação ruim, por um fracasso naquele momento, mas ela teve outros sucessos. E ele ainda complementa aqui que tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Olha só, o que ele fala, eu acho que isso é um puxão de orelha muito grande na gente, né? Porque que a nossa boca e os nossos ouvidos sejam aliados às mãos, né? E é justamente o que a gente não faz. A gente como é que se diz? A gente às vezes, muitas vezes se gaba por uma ação que a gente tem, né? Que a gente praticou. Muitas vezes a gente pode até não falar, mas a gente se sente orgulhoso, nossa, como eu fui bom, né? Como eu fui generoso, mas a boca, né? Qualquer situação derrapa. O ouvido também, muitas vezes presta atenção naquela fofoca, né? A gente fica, nossa, deixa eu prestar atenção naquilo. E aí a gente está realmente faltando com caridade. E no texto Emmanuel comenta: sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Ou seja, a gente sempre precisa pensar em nos doar, pensar em ser generoso com o nosso irmão. É, na verdade, aquela famosa frase, né? Gentileza gera gentileza. E nesse texto do Emmanuel, ele termina falando: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora.
se não te encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. Ou seja, é aquele famoso Deus está vendo, né? E na verdade, a gente precisa nos educar nesse sentido, da gente, como ele fala aqui, que a nossa boca, que o nosso ouvido, que a gente sempre pense no melhor do nosso próximo. E o texto aqui do Emmanuel termina falando: a pedra e os espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Porque na verdade a gente fala, mas esse caminho não é um caminho fácil. Porque para a gente domar, né, em nós determinadas questões é muito difícil. Até porque a gente também está no mundo e muitas vezes a gente se deixa levar em determinados casos. Mas a gente precisa sempre pensar em Jesus. Que Jesus, desses ensinamentos todos de Jesus, que ele trouxe para a gente amar sempre o nosso próximo. E que o nosso próximo, como eu falei, não é a nossa família, o nosso próximo é todo mundo. Então, que a gente possa realmente fazer esse trabalho em nós e levar adiante essa questão da caridade. E que a gente possa realmente saber falar, saber calar, enfim, que a gente possa colocar realmente o Evangelho e que a gente possa prestar mais atenção no Evangelho, que nada mais é do que Jesus trouxe para a gente. É isso. É isso, gente. Obrigada. Passou tão rápido, né? A Ana falando pra gente, né? Só que bacana, né? Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mais uma vez. Mestre amigo, muitos já recebemos nessa noite, a nossa irmã nos presenteou com mais uma página do Evangelho, mais um convite para as nossas reflexões, nos pontuarmos diante de nós mesmos e diante de nossas vidas, daqueles que cruzam os nossos caminhos. Obrigado, Mestre, por tudo. Obrigado por todas essas boas vibrações que já estão no recinto e que chegam até nós. E como somos eternos pedintes, Mestre amigo, estamos a te pedir que essas boas vibrações se espalhem por toda essa nossa casa de caridade, se espalhem por todos os setores, todos os departamentos, esteja iluminando a mente de cada trabalhador daqui, mas que também possa se expandir cada vez mais e mais, chegar por todas essas ruas desse nosso bairro, possa invadir essa cidade, chegar à cabeça dos governantes. De fato, que essa luz faça clarear nossas mentes enquanto humanidade, que nós pensemos e repensemos a nossa caminhada até aqui, que promovamos cada vez menos guerras, que joguemos mais na vida, harmonia, fluidos positivos. Todos nós queremos ser felizes, queremos viver em paz. Mas muito poucos de nós já se tocaram do verdadeiro caminho. Portanto, Mestre, essa súplica para que acordemos em nós e façamos de fato brilhar a nossa luz. Obrigado por tudo. Leve mais uma vez o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona. Quão misericordioso é o nosso Pai, que sabendo de todos os nossos deslizes, está sempre a nos presentear com novas oportunidades. E assim, vamos seguindo, mas precisamos, mais uma vez, trabalharmos em nós a vontade e a boa vontade. Por favor, toca a fronte de cada irmão médico passista, que logo estará lá dentro atuando nas câmaras de trabalho. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de hoje. Que assim seja.
Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, sempre. Quanta luz nesse